Pessoal, a aula está sendo gravada a partir de agora, é o nono ano B, hoje é sexta-feira, 25 de setembro, né? Gente, antes de nós conversarmos, deixa eu explicar para vocês em que ponto nós estamos aqui do desenvolvimento do conteúdo. Eu não sei se, como são dois nonos, às vezes eu não sei o que eu falei numa sala e o que eu falei na outra, né? Então, se eu já falei isso para vocês, vai ficar repetido aí novamente, vou falar de novo, tá? O nosso modelo de ensino é um modelo construtivista. O que é um modelo construtivista? É algo diferente de uma situação puramente repetitiva, né? Aquele aprendizado por repetição puramente, né? Uma aula expositiva, o professor chegava, ele expunha um conhecimento, o aluno absorvia aquilo de uma maneira passiva, e aí ele ficava repetindo até ele entender. A gente dá uma mesclada. Primeiro, os conceitos, eles são construídos pouco a pouco, né? A gente pega um conceito, depois na aula seguinte a gente reafirma esse conceito, avança mais um pouquinho, e depois na outra aula a gente reafirma aquele conceito anterior e avança mais um pouco, e assim nós vamos, né? Principalmente no ensino fundamental, a gente segue isso à risca. No ensino médio o tempo é um pouco menor, então fica um pouco mais corrido até. Infelizmente, nós temos esse modelo remoto, onde não dá tanto para a gente estar construindo da maneira mais correta e mais adequada que seria a gente interagindo, vocês fazendo atividades juntos e tal. Fica aí essa coisa muito eu aqui no computador, mostrando a apostila, mostrando a lousa e tal. É os recursos que a gente tem nesse momento, tá? Até porque a gente está muito atrasado, um pouquinho atrasado, não muito, mas um pouquinho. Então, acaba ficando um pouco apertado o nosso tempo. Bom, então o que acontece? Se você perde um conceito, você precisa ou assistir a aula novamente, ou fazer uma pergunta para mim. A participação de vocês em aula é fundamental. Sem a participação do aluno fazendo questionamentos e perguntas, não significa que acabou a aula, você entender tudo. Esse nem é o objetivo. Né? Você tem que ter um momento para você causar um certo mal-estar na sua cabeça, para que depois você pegue o seu material e comece a fazer as associações mentais necessárias para você ir construindo o seu próprio conhecimento. No fim das contas, não sou eu que dou o conhecimento para vocês. Eu apenas tento facilitar alguma coisa, criar alguns mecanismos. Mas o conhecimento, isso já é cientificamente comprovado, ele é construído pelo próprio indivíduo, na sua relação com o meio, na sua relação com o material. Tá? Então, ao terminar a aula, tem um certo mal-estar, que depois você vai estudar e vai tirando dúvidas e vai criando aí formas de você ir avançando até a aula seguinte. Né? Esse intervalo é muito importante. Então, se você perdeu algo, você precisa correr atrás e falar comigo e a gente ir retomando. Então, para a aula de hoje, eu não tenho nenhum conceito novo. Nenhum conceito novo. O objetivo da aula, nesse momento, é mudarmos a forma de visualizar aquilo que a gente já viu. Por exemplo, qual a definição de função? Quem consegue me relembrar aí a definição de função? Quem lembra alguma coisinha aí? Dá um chute qualquer aí. Quando todos os elementos de A estão ligados com um elemento de B? Isso, esse elemento de B precisa ser único, né? Um único elemento de B. Joia, Júlia. Outra pergunta que eu vou fazer para você, ou para quem conseguir responder também, para ajudar a Júlia aí, todo mundo participando. Esse conjunto A e B podem ser alguns poucos elementos, alguns poucos números, ou podem ser infinitos elementos. Ou seja, o meu conjunto A pode ser o conjunto dos números reais, por exemplo. O meu conjunto B também pode ser o conjunto dos reais. Então, são infinitos números. Ou eu posso limitar esses números ali, né? O meu conjunto A tem apenas o número 1, 2, 3 e 4. Aí o meu conjunto B
O meu conjunto B teria ali o meu número 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, alguns poucos. Então, tem duas maneiras diferentes de eu escrever os dois conjuntos, mas sempre são dois conjuntos, porque função, nós estamos estabelecendo uma relação binária, uma relação entre duas grandezas, sempre tem a relação de uma com a outra, né? Isso é função, tá? Bom, qual é o nome que se dá a esse conjunto A e o conjunto B? Quem consegue se lembrar? Domínio e contradomínio? Domínio e contradomínio. Perfeito. O A seria ali o domínio, né? E o B, o contradomínio. Quando eu ligo um dos números, um dos elementos do conjunto A com um único elemento do conjunto B, esse elemento de B recebe um nome específico. Como é o nome dele? Imagem? De novo, imagem. Perfeito, eu tenho domínio e contradomínio. E aí, quando eu relacionei um dos elementos de A com um elemento do contradomínio, né? Ou seja, um elemento do domínio com um elemento do contradomínio, eu tenho a imagem, né? Esse número do contradomínio é imagem daquele número do domínio. Então, vamos fazer uma combinação aqui, um fechado. Eu não vou mais falar conjunto A e conjunto B. Eu vou falar, a partir de agora, sempre domínio, contradomínio e imagem. Vocês já sabem, então, que o domínio são os números ali do eixo X, no meu plano cartesiano, né? Ou os elementos do meu conjunto A naquele diagraminha de flechas. O contradomínio são os números que vão lá no meu eixo Y, no plano cartesiano, ou aqueles números que estão ali naquele diagraminha do conjunto B, no meu diagrama de flechas, né? E a minha imagem são aqueles elementos do conjunto B, ou aqueles elementos do contradomínio, que tem relação, é o resultado de uma operação com os elementos do domínio, né? Eu faço umas contas lá, através de uma lei de formação qualquer, e aí eu tenho um resultado Y, né? No meu contradomínio, que é imagem daquele númerozinho do domínio lá. Beleza? Isso é o resumo de tudo que a gente viu até agora. Nós construímos isso passo a passo. Tá? Nessa aula de agora, nós vamos para a página 16 da apostila, nós vamos passar a enxergar essas coisas dentro do plano cartesiano. Então, abram para mim, por gentileza, na página 16. Se tiver dúvida no que eu vou falar agora, me perguntem, porque é muito importante a visualização que nós vamos construir nessa aula aqui. Muito importante. Então, deixa eu ver qual que é a apostila de vocês aqui. Esse aqui, beleza. Página 16. Vou dar uma ampliada aqui, senão eu não enxergo patativas. Bom, eu tenho aqui o meu plano cartesiano. E vamos olhar o primeiro gráfico ali primeiro. Vamos olhar o primeiro gráfico. Estão percebendo que tem uma cobrinha ali, em azul? Um gráfico de ondas, na verdade. Bom, seria um gráfico de ondas. Se eu tivesse com uma situação real, vocês já sabem que uma situação como essa, no plano cartesiano, a gente constrói pares ordenados. Vocês já sabem disso. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um valor de x aqui, ó, um valor de x qualquer. E ele tem a sua imagem no eixo y. Olha lá, ó, se eu juntar os dois fazendo tracejado ali, ó, eu cheguei aqui, ó, eu tenho um par ordenado x e y. E todos os pontos dessa minha função aqui, elas formam um gráfico de onda.
Então, observe que qualquer ponto aqui do meu azulzinho, do meu gráfico, ele tem um correspondente, ele forma um par ordenado com um valorzinho de x qualquer e um valorzinho de y aqui. É uma situação concreta, que o exercício não trouxe os valores e tal, mas na relação entre as duas grandezas, né, do domínio e do contradomínio, ao juntar todos os pontos possíveis do meu gráfico, ele vai ter aquele desenho. A gente tinha visto até há pouco tempo apenas uma reta, né? Por exemplo, eu tinha ali o meu plano cartesiano e tudo que a gente viu até agora desenhava uma reta, né? Mas eu posso ter uma reta, eu posso ter um gráfico de ondas, eu posso ter uma circunferência, eu posso ter uma parábola, eu posso ter uma exponencial, né? Vocês já viram na pandemia e aparece direto, né? O gráfico da exponencial, que ele faz assim, né? Ou seja, todos os pontos aqui do eixo X relacionado com o eixo Y vai dando vários pontos aqui que traz esse desenho para a gente, uma situação crescente, né? Bom, mas isso ainda não é o grande foco para nós aqui. Eu só quero que vocês entendam que ao relacionar dois pares ordenados, dependendo da situação, eu posso ter um desenho gráfico qualquer, tá? Um desenho gráfico qualquer, e o nosso aqui específico é um gráfico de ondas. Esse gráfico, no ano que vem, vocês vão entender que isso aqui é uma função trigonométrica. Uma função trigonométrica muito usada na medicina, aquele aparelhinho que mede a função cardíaca, né, do paciente e tal, ele traz um gráfico de ondas, as ondas sonoras do rádio, da televisão e tal, eles trazem toda essa situação, eles formam um gráfico de ondas, quando a matemática vai modelar aqueles problemas lá. Bom, falado aí, após ter dado essa contextualização, vamos fazer o seguinte aqui. O que ele quer mostrar para a gente desenvolver em vocês, é a capacidade de olhar para o gráfico e saber se esse gráfico se trata de uma função ou não. Para ser função, eu tenho que ter um elemento do domínio se relacionando com apenas um único elemento do contradomínio. Quando eu pego esse primeiro gráfico aí da cobrinha, gráfico de ondas, qualquer ponto x que eu relacione ele com a sua imagem y, essa imagem será única. Nenhum deles tem uma imagem repetida ali, né? Por isso que ele fez aquele tracejado ali, uma reta vertical ali, para mostrar para vocês que para qualquer ponto desse gráfico, eu tenho uma única imagem no eixo Y. Professor, não entendi ainda o que você está querendo dizer. Vamos olhar o segundo gráfico aqui, onde eu tenho uma circunferência. Observe que eu tenho um valor de x aqui, porém, para esse valor de x, eu tenho duas imagens diferentes para o mesmo valor de x. Olha lá, eu tenho uma imagem aqui em cima, para o mesmo valor de x, tem uma imagem para ele, um valor aqui, e aqui embaixo eu teria um outro valor, ou seja, o mesmo número x do meu domínio tem duas imagens diferentes. Imagina uma situação concreta onde eu teria o seguinte, né? Entro no táxi, o meu valor de x vai ser a quilometragem rodada. Então, vamos supor que eu rodei 20 quilômetros. E aí, como consequência, eu tenho dois valores diferentes para eu pagar, né? Ou seja, duas imagens diferentes em Y. O taxista diz para mim, ou você paga R$15, ou você paga 25. Como eu posso ter dois valores diferentes para o mesmo valor de X, né? Então, essa situação, ela faz com que aquela relação binária não seja uma função. E é o que acontece na minha circunferência. Esse gráfico 2 aqui da minha circunferência, então, como eu tenho
duas imagens diferentes para o mesmo valor dx, então ela não é função. Ela não é uma função. Então, graficamente, sem ter valor nenhum, sem a gente saber do que se trata, apenas olhando o gráfico, eu já consigo dizer se aquele gráfico é uma função ou não. O meu primeiro aqui da cobrinha, ele é uma função. Por quê? Para cada elemento x do meu domínio, eu tenho apenas uma única imagem no contradomínio. Né? X e y formam apenas um único par ordenado. Dúvidas até aqui? Arthur, tranquilo? Ronaldo, tá bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Sofia, Júlia, Alanis. Sim. Tudo Tranquilo, certo? né? Ah, tudo bem. Perfeito. Então vamos dar um passo a mais aqui na análise do gráfico. Vamos na página 17. Vamos na página 17. Deem uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Esse primeiro gráfico, vocês vão perceber depois, acho que não sei se esse ano ainda ou no ano que vem, que ele seria uma função quadrática, né? A gente tem uma equação do segundo grau e ele traz para a gente um desenho de uma parábola. E essa parábola aqui, ela não tá completa. Ele parou aqui num certo ponto, porque ela poderia expandir, né? Subir mais aqui. Ela poderia até expandir ao infinito. Ela poderia continuar subindo ali ao infinito, né? Ou seja, para qualquer valor dx aqui, qualquer valorzinho dx, eu teria um correspondente, uma imagem correspondente para ele em y. E aí eu poderia expandir ao infinito positivo e ao infinito negativo, né? Então, qual é o objetivo agora nesse gráfico? Nós conseguirmos olhar para o gráfico e sabermos qual é o domínio e qual é a imagem desse gráfico, apenas olhando o gráfico. Veja que num plano cartesiano, como eu estava mostrando que dava para a gente expandir ao infinito, o meu domínio, que são os elementos aqui do eixo x, seriam todos os números reais. Então, a minha função teria como domínio não um conjunto A, né, como a Júlia tinha dito anteriormente, mas todos os números reais, porque o meu eixo x aqui, ó, ele pode se expandir ao infinito, negativo e positivo. Então, são todos os números reais. O meu contradomínio também seriam todos os números reais. O contradomínio é o eixo y. Eu poderia esticar aqui esse eixo, ó, no lado positivo e negativo, também ao infinito. Portanto, no plano cartesiano aqui, nessa situação gráfica, eu tenho uma relação do conjunto dos números reais com o conjunto dos números reais também no contradomínio. Então, meu domínio, os reais, e o meu contradomínio, também os reais. São todos os números possíveis para eu usar. Eu poderia usar qualquer número no meu plano cartesiano, né? Como eu já mostrei ali, a gente poderia expandir aqui esse gráfico, né, ao infinito. Eu teria qualquer valor de x ali. Bom, mas professor, ali embaixo não é isso que está escrito. O domínio e a imagem ali não está dizendo que é infinito, né? Porque num gráfico ele pode limitar a sua análise. Por exemplo, eu vou fazer uma análise da pandemia. Nossa, eu tenho que pegar lá desde março até agora, 25 de setembro. Eu posso, sabe, fica muita informação às vezes. Claro que eu poderia, mas às vezes eu quero apenas um período. Eu quero saber a última semana. Essa semana agora, qual foi o comportamento.
Então, eu limito a minha análise do gráfico para apenas um intervalo. É isso que aconteceu nesse gráfico aqui. Observe, ó, que no meu domínio, ele limitou a análise do meu gráfico, dos meus valores, para -2 até 1. Nesse intervalo aqui, eu tenho qualquer valor que eu queira. Vamos supor que aqui está o -1 no domínio. E eu conseguiria achar aqui, ó, o valorzinho da minha imagem ali no meu gráfico, ó. A minha imagem seria esse par ordenado aqui, onde eu fiz o pontinho. Ou seja, eu consigo analisar qualquer valor, qualquer par ordenado, nesse intervalo, que vai de -2 até 1. Portanto, o meu domínio nesse gráfico aqui, nessa função aqui, é todos os valores de x pertencente ao conjunto dos reais, só que eu quero apenas um intervalo, que vai de x maior ou igual a -2 e menor ou igual a 1. Simples isso? Simplesinho? Meu intervalo ali do meu domínio, então, ficou limitado a apenas maior ou igual a -2 e menor que 1. E a minha imagem? A minha imagem está no contradomínio, né? No meu eixo Y. E olha só como também tem apenas um único intervalo, né? Meu Y, então, pertence a qualquer número real, mas eu limitei o meu intervalo a apenas 0 e 4. Portanto, o meu valor y do meu par ordenado, ele será maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Vai ficar limitado a esse intervalo aí. Então, veja, apenas olhando o gráfico, eu consigo dizer qual é o domínio e qual é a imagem dessa função, ou seja, desse gráfico construído no plano cartesiano. Olha o segundo gráfico. Ele tem um outro tipo de função ali. É uma função, porque para cada valor de x, eu tenho apenas um único valor y, né? Eu consigo montar apenas um único par ordenado para cada valor de x. Então, ele é função. E olha o meu intervalo aqui para o meu domínio, né? O meu x pertence ao conjunto dos reais, porque ele poderia ser qualquer valor de x, né? Qualquer valor, mas eu vou limitar o meu domínio ao intervalo -2 e 3. Eu quero qualquer valor de x, ó, dentro desse intervalo aqui, que não saia desse intervalo -2 e 3. Portanto, o meu domínio vai x maior ou igual a -2 e menor ou igual a 3. E a minha imagem? A minha imagem também pertence ao conjunto dos reais, qualquer número. Mas eu quero, nesse gráfico aqui, olhar apenas para quando esse intervalinho aqui, ó, que vai de 4 positivo até -1. Portanto, a minha imagem é todos os valores de y do meu contradomínio pertencentes ao intervalo -1 e 4. Tranquilo isso? É simples. Tranquilo. Ficou alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Acho que tudo certo. Professor, mas como que eu calculo essas coisas? Não tem nada para calcular por enquanto. Eu quero apenas que você, olhando o gráfico, você saiba se é uma função ou não. E se ela for uma função, qual é o domínio e qual é a imagem daquela função. Simples assim, olhando o gráfico. Ou seja, tem um intervalo numérico ali. Isso é muito importante, tá? Bom, a tarefinha de vocês para me entregar até na terça-feira. Se der tempo, a gente faz um exercício na mesma página ali. Mas, por enquanto, eu vou falar da tarefinha. Ela vai dar um certo trabalhinho para vocês, por isso vocês têm bastante tempo para fazer.
Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, e também gostaria muito que vocês fizessem juntos aí, trocassem ideias, né? Os 2 nonos também, é muito importante. Abre remotamente aí, pega uma lousa do Jamboard, né? Ou aquela que eu uso essa outra lousa aqui também, né? Deixa eu fechar aqui. Essa lousa que eu usava no primeiro semestre. Se sair, fica legal, isso. Essa lousa aqui, ó, os alunos do 7º ano gostam de usar essa lousa aqui, do app ali. Então, sabe, vão discutindo juntos e tal, facilita bem. Bom, gente, toda relação, toda função que nós temos, ela é uma relação binária. O que é isso? Eu tenho 2 valores, ou seja, ela forma um par ordenado, um valor de x e um valor de y. Sempre, né? Como uma está em função da outra, né? Ou um valor depende do valor do outro, né? Um valor está em relação ao outro. Então, dado uma lei de formação qualquer, uma equaçãozinha qualquer, se o exercício me informar o valor de x, eu calculo o valor de y, que é a minha imagem. Porém, se o meu exercício informar para mim o valor de y, que já é a imagem, eu calculo o valor de x, porque eu tenho a relação entre elas, né? Então, se ele me informar um dos valores, eu calculo o outro. Informou o x, eu calculo o y. Informou o y, eu calculo o x. Por que eu estou dizendo isso? Olha o exercício 5 na página 16. Ele dá aqui para a gente, ó, uma funçãozinha que tem uma lei de formação, que é uma equação do 2º grau. Vocês já se lembram que esse f de x aqui é o mesmo que o y, né? Ou seja, a minha imagem, a função de x, né? É o valor do meu y ali. Na letra A, ele informou para a gente o valor da imagem, ó, a imagem. Então, dentro dessa relação aqui, eu tenho y igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. E ele está dizendo que o meu y é 3, portanto, a minha imagem é 3. Então, 3 igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. Ótimo. Se ele está dizendo que o y vale 3, quando é que eu tenho, quanto que vai valer então o valor de x, né? Eu tenho par ordenado agora, x e 3. E aí eu tenho que achar o valor de x. Observe que para calcular o valor de x, você tem uma equação do 2º grau. E aí você resolve por Bhaskara, né? Passa esse 3 para o primeiro membro ali e fica tudo igual a 0. E aí você usa o Bhaskara, tá bom? O valor de A, o valor de B, o valor de C, delta igual a B quadrado menos 4AC e vai calculando ali. Volta na apostila, pega lá a formulinha e calcule. Então, ele já está dizendo aqui na letra A, ó, que tem mais de um elemento. E por quê? Porque ao calcular o valor de x, vocês já sabem que numa equação do 2º grau, eu tenho 2 valores. Eu tenho 2 valores. E o meu domínio pode ter 2 valores com a mesma imagem. Né? Isso pode. Né? Um filho, ou melhor, um pai com 2 filhos, né? Eu tenho um pai com 2 filhos. É possível, tá? Então, ao resolver a equação do 2º grau, você terá ali 2 valores para x, ou seja, 2 pares ordenados, tendo 3 como imagem, x1 e x2. Dúvidas aqui na tarefinha? Nessa letra A? Eu acho que é mais difícil, mas essa foi a equação do 2º grau. Na letra B, ele já mudou.
se na letra A ele informou a imagem e ele quer que você calcule o valor de x, na letra B ele já está te dando, ó, ele quer saber, na verdade, a função de menos 6. Ou seja, ele está dizendo que o x, ó, lembra? É f de x. Portanto, ele está dizendo que o x vale menos 6. Então, você tem o par ordenado menos 6, e ele quer que você calcule o valor de y, ou seja, a sua imagem. A sua lei de formação é x ao quadrado menos 5x mais 9. Ok? Isso aqui vai resultar para você na imagem y, né? Que nós vamos calcular. Se ele está dizendo que o x vale menos 6, então no lugar de x aqui, você substitui menos 6 nos dois aqui. Já põe o valor, tá até mais fácil, né? Já está dizendo que o x é menos 6. E aí você faz esses cálculos e acha o seu par ordenado, acha a sua imagem. Na letra C, a mesma coisa. Ele só trouxe um número irracional aqui. O x agora vale menos raiz de 3. Então, vai ficar aqui, ó, menos raiz de 3 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos raiz de 3, mais 9. Ao calcular isso aqui, você vai ter o valor da sua imagem y. Vai chegar no valor de y ali. Dúvidas na tarefa? Tranquilo? Sim. Beleza, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês têm bastante tempo aí, né? É bom para vocês treinarem um pouquinho. Então, essa é a tarefinha aí. Já então a gente tem uns minutinhos, faça o exercício 2 aqui para mim, por gentileza. Na página 17. Verifique se os gráficos a seguir representam ou não uma função de A em B. Para cada caso, apresente uma justificativa. No primeiro gráfico ali, é função ou não? Vamos ver, tempinho para vocês pensarem aí, se é função ou não. O que vocês acham? Foram muitas informações, o cérebro de vocês ainda está processando. Então, vamos dar uma pensadinha aí, vamos ver se alguém consegue chutar alguma coisa. Deixa eu fazer a chamada. Nada, gente? Ninguém sabe se é função ou não? Júlia? Nada? Eu acho que é função. Que é função? Alanis, o que você acha? Eu acho que é também. Arthur? Eu acho que é. Então eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Vou pegar em azul. Se eu fizer um traço aqui, ó, eu tenho um valor de x pertencente ao meu domínio, que está aqui embaixo. E eu fiz esse traço em azul aqui. Para esse valor de x que eu calculei aqui, para esse valorzinho de x, eu tenho duas imagens diferentes. Eu tenho um ponto aqui, né, um par ordenado, e outro par ordenado aqui em cima. Observe, ó, que são duas imagens diferentes para o mesmo valor de x. E aí isso não pode. Eu não posso ter um valor de x com a mesma imagem. Entenderam? Sim. Então você escreva aqui embaixo, ó.
não é função, porque eu tenho... Pode até fazer esse desenho que eu fiz aí, ó, para você enxergar isso quando você for estudar, tá? Esse mesmo desenhozinho que eu fiz aí, traça com uma régua e monta ali. Porque não é função, porque você tem o mesmo valor de x, o mesmo valor do domínio, com duas imagens diferentes. E aí isso não pode acontecer, né? Então, não é função. Na letra B, é função ou não? Sim. Eu consigo ali no meu gráfico ter algum valor de x com duas imagens diferentes? Não. Para qualquer valor de x. Não dá, não tem nenhuma, né? Qualquer valor de x que eu Eles traçar. estão completamente no meio, né? A volta. Isso. Qualquer valor de x que eu traçar ali, ó, eu teria apenas uma única imagem. Vamos lá. Qualquer valorzinho de x aqui tem uma única imagem. Né? São vários pontos ali unidos e qualquer valor de x tem uma única imagem. Portanto, é função. Então, escrevam embaixo. É função porque para todo valor x do domínio, eu tenho apenas uma única imagem. Uma única imagem. Ronaldo, eu não entendi porque o A não é função, tipo, a explicação. Olha a retinha que eu fiz ali. Observe que aquele valor de x, vou fazer ele em vermelho ali para você perceber. No item A, eu tenho um valor de x aqui embaixo, né? Eu tracei ali. E observe que esse único valor de x é um valor qualquer. Poderia ser 1, 2, 3, 4, valor 5. 5. Observe que ele tem duas imagens diferentes. Ele forma um par ordenado aqui em cima, ó. Então ele teria aqui, sei lá, 1,5 no y, e ele tem ele forma um outro par ordenado lá em cima, que seria 1, 2, 3. Ou seja, o mesmo valor 5 do meu domínio teria ali duas imagens diferentes no contradomínio. E aí isso mata a minha definição de função. Então não é função. Não é função. Entendi. Beleza? Eu não posso ter um elemento do domínio com duas imagens diferentes. Eu não posso. Beleza? Ronaldo, o B é função, né? O B é. Ah, beleza. Coloca a justificativa aí que é importante. Para cada elemento x do meu domínio, eu tenho apenas uma única imagem no contradomínio. Beleza? Gente, a nossa aula chegou ao fim, senão eu mato vocês aí na próxima aula e também atrapalho a outra sala. Beleza? Bom final de semana, bons estudos, qualquer coisa, chamem aí. Tchau, Ronaldo. Aqui. Vamos pegar a gravação.